Beleza então, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, como sempre, é um enorme prazer, né, ter a sua audiência por aqui, sempre bom ter a sua companhia. E bom, pessoal, vamos aqui para mais uma edição, né, estamos aqui nesse sabadão, dia 1º de março, primeiro Switch TV Show de março, começando aí mais um mês, tomara que seja um mês maravilhoso para todos nós, um mês recheado de alegrias, de trabalho, né? Sempre bom trabalhar. Eu sei que tem muita gente que odeia trabalhar, eu gosto, tá? Eu gosto, então espero que seja um mês de muito trabalho, de muitas coisas boas aí para todo mundo. E vamos lá, né, cara? Vamos aqui para a primeira edição do mês. Na edição de hoje, eu vou comentar sobre os jogos de ontem. Tivemos uma boa rodada de sexta-feira. Ao todo, foram 2, 4, 6, 8, 10 jogos sendo disputados aí na sexta. Alguns jogos muito interessantes mesmo. Tivemos a Batalha de Los Angeles, tivemos mais um duelo entre os líderes do leste. Então tem muita coisa para falar no episódio de hoje. Então só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com a galera, que é sempre importante para divulgação, né, do projeto. E vamos lá. Roda a vinheta e vamos começar esta bagaça. Bora! Muito bem, então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa edição de hoje falando sobre o jogo que abriu a rodada de sexta-feira, que foi Denver Nuggets e Detroit Pistons, né, cara? Detroit foi para esse jogo sustentando uma sequência de 8 vitórias seguidas, a maior sequência de vitórias da franquia em mais de 17 anos. Então, o time tava com a moral lá em cima, extremamente confiante, e encarou um Denver Nuggets que precisava vencer. Depois ali daquela derrota pro Lakers, da derrota pro Bucks, era muito importante o Denver vencer. Não seria fácil, porque pegava o Detroit embalado e jogando em Detroit, jogando no terreno adversário, então não era um jogo fácil. Só que o Denver conseguiu tornar o jogo fácil. O Denver fez um jogo excelente. Ofensivamente, foi uma atuação impecável do Denver. O Jokic novamente entregou números absurdos. 23 pontos, 17 rebotes, 15 assistências. 28º triple-double do Jokic na temporada. Mais uma noite de trabalho pro homem. Impressionante a facilidade com que ele coloca esses números. E aí, diferente dos últimos jogos, onde o Jokic entregou grandes números, só que não teve muita ajuda dos outros, ontem ele teve ajuda. É óbvio que ele foi o grande nome do time, mas pô, o Jamal Murray meteu 31 pontos, Michael Porter 28, Christian Brown 23, inclusive precisamos falar mais sobre o Christian Brown, hein? O que esse moleque tá jogando nessa temporada é uma sacanagem, mano. É uma sacanagem. Ele tinha uma missão muito difícil, que era substituir o KCP, um cara que foi crucial pro título de 23 e era uma das peças mais importantes aí do time. Christian Brown entrou na temporada precisando substituir esse cara. E, velho, ele tá fazendo esse trabalho com uma maestria impressionante, mano. A cada jogo, a cada rodada, ele se mostra mais e mais pronto pra ser, de fato, um cara chave pra esse time. A química dele com o Jokic é algo muito legal de se ver. O entrosamento dos dois tá muito bacana. Muito bacana. O Christian Brown é um jogador extremamente inteligente.
e aí você junta ele com o Jokic, que é, né, gênio, você tem ali uma duplinha muito legal, né? Então é mais uma arma pro Jokic e mais uma arma confiável. Um cara que é muito bom atacando a cesta, um cara muito agressivo nos cuts, nos drives. E é um cara que vira e mexe e mata suas bolinhas de fora também. É muito atlético, é um bom defensor. Um cara muito interessante, mano. Um cara muito interessante, tá fazendo uma temporada incrível. E ontem foi uma das peças fundamentais para essa tranquila vitória do Denver por 134-119. Um jogo muito bem controlado. O Pistons teve até alguns bons momentos no jogo. Ali no último quarto, o time chegou a diminuir a diferença para 15 pontos, se não me engano. Mas não passou muito disso, não. O Denver foi bem superior e merecidamente alcançou a sua 39ª vitória, voltou a vencer. E o Pistons viu a sua sequência de derrotas, a sua sequência de vitórias, perdão, ser encerrada, né? Ah, meu Deus, e agora? Gente, relaxa. Uma hora o Pistons ia perder. Perdeu. Agora é focar em construir mais uma sequência de vitórias, porque esse time tem totais condições de embalar mais 5, 6, 7 vitórias seguidas. Porque o time é muito bom. O time tá numa fase boa e não é uma derrota pro Denver que vai mudar as coisas, pelo amor de Deus. O Pistons segue sendo um dos melhores times da NBA em 2025. Essa é a grande verdade. Você pega aí o recorte desde a virada do ano, o Pistons é um dos melhores times da liga. Então, uma hora ia perder, aconteceu, perdeu ontem. Denver mereceu demais o resultado, 19ª vitória como visitante. E o Pistons sofreu a sua 14ª derrota como mandante. Uma noite muito fraca do Cade Cunningham, um dos piores jogos dele na temporada, 3 de 12 nos arremessos, foi muito mal. Então, uma noite ruim do Pistons, uma noite ótima do Denver. Depois tivemos o Oklahoma City Thunder vencendo bem a equipe do Hawks, jogando fora de casa. O Thunder venceu por 135-119. Oklahoma fez ali um primeiro quarto e um terceiro quarto muito bons, né? Combinou para 77 pontos nesses dois quartos. Foram 40 no primeiro e 37 no terceiro. Uma produção absurda. Defensivamente, o Thunder também foi muito bem nesses dois quartos. Limitou o Hawks a apenas 23 no primeiro e a 20 no terceiro. Foram os dois quartos que de fato resolveram o jogo para o Thunder. O Shai teve mais uma atuação muito boa. 31 pontos aí pro menino. 31 pontos para ele. Luguin Dort contribuiu bem com 20 pontos. Teve o Jalen Williams também ajudando bastante com 20. Então, uma atuação coletiva boa do Thunder. A nota ruim pro Thunder foi a lesão do Chet. O Chet acabou sofrendo uma lesão no tornozelo que tirou ele do jogo. Ele jogou só uns 15, 16 minutos. Acabou saindo. Torcer para que não seja nada demais. Mas, no geral, um jogo tranquilo assim pro Thunder. A Atlanta até fez ali uma gracinha no segundo quarto. O quarto período do Hawks também foi bom, mas Thunder, nesses dois quartos, primeiro e no terceiro, realmente massacrou e aí encaminhou muito bem o resultado. O Oklahoma chegou à sua 48ª vitória. Foi a 21ª vitória do Thunder na temporada contra times do leste. Thunder que até o momento só perdeu um jogo contra um time do leste. É importante pontuar. E segue aí nadando aí de braçada na liderança do Oeste. Segue dominante na Conferência Oeste o Tandão, tá? Já a Atlanta sofreu sua 33ª derrota e segue aí tentando se manter na briga pelo play-in. Destaque do Hawks, só para não deixar passar em branco, o Neko Congo. O moleque jogou bem, 23 pontos, 13 rebotes, mas acabou que não foi o suficiente. Depois, cara, tivemos um dos grandes jogos da rodada, né? Um dos jogos mais aguardados da semana, que foi o duelo
entre Cavaliers e Boston Celtics. Pela quarta vez na temporada, os dois se enfrentaram. Boston, que entrou no jogo de ontem vencendo a série por 2-1. Celtics jogando em casa. E, cara, foi realmente um jogo, mano, fantástico. Foi mais um jogo incrível entre os dois. Né? Os dois que já protagonizaram alguns dos melhores jogos dessa temporada. Né? Ontem foi mais um. Um jogo que começou com o Celtics dominante. Né? O Celtics mesmo sem o Holiday e sem o Porzingis, dois caras essenciais pro time. Mesmo sem os dois, cara, o Celtics começou o jogo amassando, cara. O Celtics meteu 25-3 no começo do jogo. Sabe, uma coisa impressionante. O Jason Tatum fez um primeiro tempo incrível, incrível, uma eficiência absurda, um impacto gigantesco em todas as áreas do jogo, pontuando, criando para os seus companheiros, explorando muito bem mismatches, né? O que ele atacou o Darius Garland no primeiro tempo foi uma sacanagem. Toda hora ele forçava o mismatch com o Garland e destruía o Darius Garland. Jason Tatum fez um primeiro tempo inacreditável de 30 pontos, jogou pra caralho. E o Celtics em si jogou muito bem. Claro, teve a reação do Cavs. Depois do 25-3, o Cavs conseguiu tirar um pouco do prejuízo. Os reservas, né, do Cavs entraram muito bem no jogo. E aí conseguiu ali diminuir um pouco o prejuízo. Mas mesmo assim, cara, o Celtics foi pro intervalo com uma vantagem muito boa. E aí tudo indicava que o Celtics iria ganhar, porque o Cavs estava meio que nas cordas. A estratégia defensiva do Ken Atkinson não estava dando certo. O Ken Atkinson defendendo muito ali em drop, né, cara? Contra o Tatum, dando muito espaço pro Tatum, o que permitiu com que ele atacasse ali no pick and roll como ele queria. Então a estratégia defensiva não estava dando certo. Ofensivamente também o Cavs não estava tão bem assim. Então tudo apontava para uma vitória do Celtics. Celtics ainda no TD Garden, torcida inflamada. Então o jogo estava se desenhando para a vitória do Celtics. Só que aí, na volta do intervalo, o Cavs ressurgiu. O Cavs ressurgiu muito ali na base do Donovan Mitchell e do Evan Mobley. O Cavs conseguiu voltar pro jogo. Donovan Mitchell, cara, impressionante o que esse cara jogou ontem. 41 pontos no jogo. Surreal, jogou pra caralho. Comandou ali o ataque do Cavs. E aí no quarto período, o Evan Mobley, Mano, ele foi absurdo, o Evan Mobley. No quarto período, o cara fez tudo no quarto período. Matou bola de 3, defendeu, sabe? Criou. O Evan Mobley foi absurdo. E aí, tendo ainda DeAndre Hunter aparecendo bem, tendo Ty Jerome aparecendo bem, cara, o Cavs conseguiu buscar uma virada inacreditável, tirou 22 pontos de desvantagem e saiu com a vitória. Venceu o Celtics no TD Garden por 123-116. Uma das grandes vitórias do Cavs na temporada. Acho que dá pra gente classificar assim. A 49ª vitória do time, abrindo 6 vitórias do Celtics, se isolando ainda mais na liderança do leste. Mano, puta resultado. Não, na verdade, abrindo 7 vitórias, tá? Só pra corrigir, abriu 7 vitórias do Celtics. Então, resultado absurdo, uma virada absurda, um poder de reação incrível. Esse time é muito bom, mano. Esse time é muito bom. Eu sei que tem muita gente aí com um pezinho atrás em relação ao Cavs e tal, por conta das últimas campanhas que foram meio decepcionantes. Mas na boa, esse Cleveland é um timaço. É um timaço. Tem jogadores chave que decidem jogos. Ontem foi o caso do Mitchell e do Mobley. Tem role players que também decidem jogos. Caso do Ty Jerome, do DeAndre Hunter.
Tem o Darius Garland que ontem, apesar de não ter feito um grande jogo, de ter sido alvo do Celtics em várias posses, na maioria das posses inclusive, ele ainda contribuiu e é um cara que já decidiu muito jogo pro Cavs na temporada, então... Fora o Ken Atkinson, que é um puta de um treinador. Os ajustes que ele fez ali no intervalo fizeram total diferença, então... É um timaço, mano. É um timaço e a vitória de ontem foi muito grande. Teve demérito do Celtics também? Óbvio que teve. É você desperdiçar uma vantagem que o Celtics desperdiçou, não tem como, tem demérito. Tem demérito. O Celtics, de novo, teve aqueles momentos onde começou a chutar de 3 de forma desenfreada, onde parou de movimentar a bola. Teve esses momentos. Só que ontem, velho, foi um caso onde a virada ela aconteceu muito mais por mérito de quem virou do que por demérito de quem tomou a virada. No geral, cara, eu acho que o Celtics fez um jogo bom. Cara, sem Holiday, sem o Porzingis, cara, o Celtics fez um jogo bom. Jason Tatum teve um dos seus melhores jogos no ano. 46 pontos, 16 rebotes pro cara. Ficou a uma assistência de um triple-double inacreditável. Jaylen Brown jogou pra caralho também. Jogou pra caralho. O problema foi essa questão aí dos momentos onde o ataque ficou travado, parou de rodar a bola, e sempre que o Celtics para de rodar a bola, o time sofre. O garrafão voltou a ser um problema. O Celtics sofreu muito no garrafão, assim como sofreu contra Detroit no jogo passado. Então o Celtics teve seus problemas, teve problemas de falta de atenção também em vários momentos. Então o Celtics teve seus deméritos, teve seus erros. Mas pra mim foi um jogo de muito mais mérito do Cavs do que qualquer outra coisa, cara. O Cavs foi muito bem, mano. E o Mitchell é um jogadorzaço, hein? Eu que cheguei a criticar, entre aspas, o Donovan Mitchell pela falta de jogos explosivos e tal. Ontem, e já faz algumas semanas, né, que ele tem entregado esses... Caramba, engasguei. Que ele tem entregado esses jogos, né? Ele vem pontuando num nível muito alto e mantendo a coletividade do time. Não é que ele tá monopolizando a bola o tempo inteiro, não. O time segue funcionando de forma coletiva, só que ele elevou o nível. Ele voltou a ser o Mitchell protagonista pra caralho, sabe? E é esse Donovan Mitchell que o Cavs precisa. O Donovan Mitchell precisa jogar pro time, é bom que ele jogue pro time, mas ele precisa também ser o protagonista, ainda mais em jogos grandes como o de ontem. Então, cara, jogão e baita duelo, velho. Baita duelo. 49ª vitória do Cavs, 18ª derrota do Boston Celtics. Depois tivemos alguns jogos que não tiveram tanta importância assim, né? Como, por exemplo, Blazers e Nets. Um duelo meio que irrelevante. Blazers ganhou por 121-102. Vitória bem tranquila. Shadon Sharp, 25 pontos. De novo, sendo o cestinha do Blazers. Jogando muito bem. 27ª vitória do Blazers. 38ª derrota do Nets. Outro jogo que também não teve tanta importância foi Bulls e Raptors. Apesar de ter sido um jogo bom, prorrogação e tal, um jogo que não valia muita coisa, né? No fim, Chicago ganhou por 125-115. Mais um duplo-duplo do Josh Giddey, 19 pontos e 12 assistências, jogando muito bem. Pelo lado do Toronto, Scottie Barnes fez um jogo muito bom, de 24 pontos. Acabou que não adiantou de nada, Chicago foi superior. Dominou a prorrogação, né? 15-5 na prorrogação, muito superior. E aí saiu com sua 24ª vitória e o Toronto sofreu sua 42ª derrota, tá? Outro jogo que também não movimentou tanto assim a rodada foi Jazz e Minnesota. Minnesota sem Anthony Edwards foi encarar o Utah Jazz lá em Salt Lake e deu ruim. Né? Minnesota perdeu pro Utah por 117-116. O Jazz conseguiu ali uma virada absurda ali na reta final, né? O Walker Kessler matando, né? Conseguindo ali a bola da vitória, basicamente. Então, resultadaço pro Jazz, que resultadaço entre aspas, né? Foi uma boa vitória pelo contexto do jogo. Adversário também, um adversário mais forte mesmo, sem o Anthony Edwards, sem Gobert, enfim.
Mas é um resultado que não muda muita coisa pro Jazz, né? A verdade é que o melhor pro Jazz teria sido perder, pensando aí no tanque. Mas venceu, 15ª vitória do time, a 8ª vitória como mandante. E o Minnesota sofre mais uma derrota depois de perder pro Lakers. Perde de novo agora pro Jazz, 29ª derrota. Vamos ver se com a volta do Anthony Edwards, o Minnesota volta a vencer, né? Então tivemos aí esses jogos que não tiveram tanta importância. Um jogo importante que a gente teve pelo leste foi Heat e Pacers, né? Dois aí se enfrentaram lá em Miami e foi jogão, hein? Jogaço, velho. O Indiana começou o jogo melhor, abrindo vantagem no primeiro quarto. Só que aí o Heat conseguiu voltar pro jogo, né? Muito na base ali do Tyler Hero, do Duncan Robinson, que foram muito bem. E no fim, o Heat conseguiu vencer Indiana, cara. Apesar de Indiana ser favorito pro jogo, no final a Heat Culture fez a diferença. Miami conseguiu buscar a virada, a vitória no caso, né? Fez ali um fechamento de jogo muito bom. Teve ali aquela bolaça do Davion Mitchell ali nos últimos segundos que colocou o Heat na frente. Belo passe do Tyler Hero, inclusive. Tyler Hero que fez um jogaço, 29 pontos, 7 assistências, comandando o ataque do time. E uma baita vitória, cara. Baita resultado de Miami. Miami chegou à sua 28ª vitória, buscando aí, né, voltar a ficar com campanha positiva. Tem 30 derrotas ainda, então ainda tem alguns joguinhos pra tirar. E Indiana sofrendo sua 25ª derrota, cara. Então, um resultado aí muito bom pra Miami, que tá aí, né, na saga em busca do play-in. Um outro jogo importante que a gente teve ontem foi o duelo entre Knicks e Grizzlies, né, cara? Né, dois aí protagonistas de suas conferências, né? Knicks top 3 no leste, enfrentando o Grizzlies, que tá também no top do oeste. E, cara, que jogo, hein? Jogo bom pra caramba, jogo lá em Memphis, né? Lá no FedEx Forum. E no fim venceu o Knicks, cara. Né? Apesar do grande jogo que Bane e Ja Morant fizeram, no fim venceu o gigante de Nova York. Anunoby matou uma bola espetacular, ali faltando 3, na verdade faltando acho que uns 5 segundos para acabar, né? O Jalen Brunson achou ele ali no corner, ele converteu uma bolaça. Teve ainda o Mikal Bridges entregando uma marcação fantástica ali no último lance, impedindo um possível game winner do Memphis. Baita defesa do Mikal. E uma vitória enorme do Knicks, cara. 114-113 foi o resultado. Nova York chegando à sua 39ª vitória. Tá apenas uma vitória de chegar às 40 na temporada. 18ª vitória como visitante. Mais uma vitória no clutch. O Knicks que nessa temporada, em situações de clutch time, é um dos melhores times da NBA. Situações de clutch, isso tem que ser falado. E uma derrota dura pra Memphis, né, cara? Um jogo que tava na mão ali, em casa. Derrota dura, cara. Derrota dura pra Memphis. 21ª derrota, apenas a 7ª como mandante. Destaques do jogo. Pelo lado do Memphis, já falei, né? Ja Morant e Desmond Bane foram os destaques. Os dois combinaram para 49 pontos. Jogaram muito bem. Pelo lado do Knicks, Anunoby, grande destaque aí por conta da bola da vitória. Foram 19 pontos para ele. Jalen Brunson fez um jogo absurdo de 23 pontos e 6 assistências. Jogou demais. Teve ainda o Mikal, né, entregando um bom jogo defensivo. McBride entregando 17 pontos vindo do banco. Então, bom jogo, bela vitória do Knicks, resultado muito importante, né? Muito importante mesmo. O que mais a gente teve? Vamos lá. Já falei, né? Bulls e Raptors, Nets e Blazers, Suns e Pelicans, né? Suns e Pelicans se enfrentaram aí no back-to-back. Na rodada anterior, o Pelicans venceu o Suns com um show do Zion. E ontem a gente teve uma história diferente. Jogando em casa, Phoenix Suns se vingou, né? Conseguiu devolver aí o resultado, venceu o Pelicans por 125-108, graças a um show dele,
do meu protegido Bol Bol. É, rapaz, ontem o menino Bol Bol jogou bola, hein? Ontem o menino Bol Bol jogou bola, né, como titular. Ele entregou talvez o seu grande jogo na carreira. Simplesmente 25 pontos pro Bol Bol, 5 bolas de 3. Ele se tornou o primeiro pivô da história do Phoenix Suns a entregar um jogo de 25 pontos, 75% de field goal e pelo menos 5 bolas de 3 convertidas. Uma atuação fenomenal do menino Bol Bol, que foi o grande nome do resultado, assim, não tem o que falar. Né? O grande nome do jogo de ontem foi o Bol Bol. Pra alegria aí do Shaq, que é um dos maiores, né, um dos maiores defensores do Bol Bol. Eu até brinquei recentemente, né, que o Shaq, ele é tarado pelo Bol Bol. Ele tem um verdadeiro fetiche por ele. Ontem deve ter sido uma noite que o Shaq, pô, estourou champanhe na casa dele, porque foi realmente uma atuação maravilhosa. Eu, que nem sou tão tarado assim pelo Bol Bol, mas eu sou muito fã dele, fiquei feliz pra cacete, pô. Você sabe, eu sou fã do Bol Bol. É um menino que eu acredito que pode ainda dar muito certo na NBA. Muita gente desacredita, muita gente acha que ele não vai dar em nada, mas eu acredito. Eu acredito no Bol Bol. E ontem jogou pra caralho. Foi o grande nome do jogo. Devin Booker contribuiu bem com 17 pontos. Durant também com 17 ajudou. Nick Richards teve um bom desempenho no garrafão. 19 pontos e 12 rebotes pra ele. Teve ainda o Royce O'Neal matando 6 bolas de 3 vindo do banco. Cara importante. O Pelicans, que não teve o Zion, né? Que lembrando, o Zion não joga back-to-backs, né? Ele tem essa limitação. Teve ali o Ivi Smith brilhando com 24 pontos. Jordan Hawkins também ajudou bastante com 24. Mas a falta do Zion foi muito sentida, ainda mais por conta do domínio que ele teria nesse garrafão do Phoenix, né? Fez muita falta o menino Zion. Mas grande atuação do Bol Bol, hein? Menino Bol Bol é bom, cara. Menino Bol Bol é bom, tem que acreditar nele. Tem que acreditar nele. E aí, cara, fechando a rodada, o último jogo aí da noite foi a Batalha de Los Angeles, né? Ontem tivemos mais um capítulo dessa rivalidade entre Lakers e Clippers. Novamente, os dois se enfrentaram. Jogo lá na Crypto.com Arena, na casa do Lakers. E deu Lakers. Novamente, o Lakers bateu o Clippers, dessa vez por 106-102. Não foi um jogo lá muito bonito, né? Vamos falar bem a verdade. Tecnicamente, os dois times, né, não foram tão encantadores assim. Mas foi um jogo que defensivamente foi bem interessante. Vimos duas defesas muito boas, né? De novo a defesa do Lakers trabalhando bem e novamente a do Clippers também fazendo um ótimo trabalho. Então, defensivamente foi um jogo bem legal de se ver. E, né, foi um jogo também muito legal para quem aí tá, né, tá curtindo a experiência LeBron e Luka, porque de novo a duplinha decidiu, né? Ontem os dois foram os grandes fatores de desequilíbrio pro Lakers na partida, né, em meio a um jogo muito equilibrado e tal. Os dois foram quem realmente decidiram ali a partida. O LeBron, uma atuação muito sólida durante toda a partida, muito regular durante todo o jogo. Já o Luka teve as suas oscilações, né? Até o meio do terceiro quarto, o Luka vinha fazendo um jogo bem ruim. Essa é a grande verdade. Defensivamente ele estava bem, roubando bola, muito aplicado na marcação, uma coisa que tem sido frequente né, desde a sua chegada no Lakers. Né? A gente está vendo um Luka muito aplicado na defesa, o que é muito bom. Mas ofensivamente ele ainda está tendo alguns problemas, principalmente nos seus arremessos. E ontem ele vinha tendo muitos problemas, né? Uma escolha de arremessos muito questionável, forçando muita bola, cometendo muito turnover, tomando decisões erradas. Então, até o meio do terceiro quarto, o Luka não estava bem. Só que aí, a gente está falando do Luka, né? Um cara que mesmo numa noite ruim, é capaz de decidir um jogo. Contra Minnesota, ele estava horrível arremessando. Só que aí ele matou aquela bola de 3 faltando uns 3 minutos que, assim, foi crucial para a vitória.
E ontem a gente viu algo parecido, né? Ainda no terceiro quarto ele conseguiu algumas boas jogadas, né? Uns 2 drives ali muito bons, um inclusive sendo uma end one, que deu ali uma, né, que foi importante ali pro Lakers, né? Que acabou recolocando o Lakers ali 2 posses na frente. O Kawhi, ó, o Clippers com o Kawhi, com o Zubat, tava ali pressionando, então foi bem importante o Luka ter conseguido essas jogadas para dar um respiro pro Lakers. E aí no quarto período, em meio a uma recuperação do Clippers, a mais uma tentativa de recuperação do Clippers, foi o Luka que matou as bolas, que basicamente acabou com a reação, né, do adversário, né? As duas em cima do Zubat, 2 lindos step backs para 3, 2 bolas absurdas ali que colocaram o Lakers 10 pontos na frente e basicamente foi o que sacramentou a vitória. Depois teve ali o LeBron conseguindo algumas outras boas jogadas para fechar o jogo e tal, a defesa aparecendo. Mas se for para colocar quais que foram os lances que garantiram a vitória do Lakers, foram as 2 bolas de 3 do Luka. Então, em meio a um jogo ruim, ele brilhou com essas 2 bolas de 3. Terminou o jogo com 31 pontos. E, cara, não é absurdo dizer que ele foi o cara mais decisivo do jogo. O LeBron foi o jogador mais regular na partida. 28 pontos, 13 rebotes, jogou demais o LeBron. Mas o Luka foi o fator X ali no final, cara. Foi o fator X no final, mesmo não fazendo um grande jogo, né? E é isso que estrelas fazem, né? As grandes estrelas nem sempre vão jogar bem todo jogo. Elas vão ter jogos oscilantes. Só que o importante, o mais importante para uma estrela, para um franchise player, é aparecer no final. É decidir. É tirar o time do sufoco. E foi o que o Luka fez ontem. Então, decisivo, crucial para a vitória. LeBron fez um grande jogo também. Importante salientar que o Lakers não teve Hashimura por conta de um problema no joelho. E acabou perdendo o Austin Reeves por conta de um tornozelo, se não me engano. Saiu com 9 minutos, não voltou mais. Aparentemente não preocupa, mas ele não terminou o jogo. Então, 2 ausências importantes. Então, mesmo em meio a essas ausências, o Lakers conseguiu um grande resultado contra um ótimo time. O Clippers não fez lá um grande jogo, especialmente na parte ofensiva. Teve vários problemas. O Harden, então, ontem foi complicado o Harden, né, cara? 5 de 22 nos arremessos, 1 de 10 para 3, 6 turnovers cometidos. Harden não foi bem. Mas ainda assim, cara, o Clippers teve muita chance de vencer, mano. Teve o Chris Dunn jogando bem, Zubat jogando bem, Kawhi jogando bem, a defesa apareceu. Clippers sem o Norman Powell, né, uma ausência muito grande. Então foi uma vitória muito grande do Lakers, mano. Uma vitória muito grande mesmo. 37ª vitória do time na temporada, a 5ª vitória seguida. Já o Clippers sofreu sua 27ª derrota. Tá bom? Então, sobre os jogos era isso, gente. Era isso que eu tinha pra falar. Hoje não tem nenhuma notícia pra comentar, né? Não saiu nada, então a gente vai ficar só no resumo da rodada mesmo. Então é isso, tá? É isso. Espero que você tenha gostado do programa. Não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever no canal se não for inscrito, de compartilhar o conteúdo com a galera. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau!